Muito bem, pessoal, sexta-feira, 27 de outubro, 7 horas da manhã, estamos começando o Desperta SL. Tudo bem com vocês por aí? Espero que sim. Muito obrigado a todo mundo que já está nos nossos comentários, no nosso chat. Para quem já está chegando aí, daqui a pouquinho eu dou um salve para todas as cidades. Então, se você está, Varsóvia, Polônia, o Leonardo Salomão já tá ligado. Quem quiser pode ir. Boa noite do Japão, a Fátima tá mandando mensagem por aqui também. Daqui a pouquinho eu leio a mensagem de todo mundo por aí, tá, gente? Quem quiser, vai chegando, já vai deixando sua mensagem no nosso chat, já vai dando seu bom dia. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha em todas as redes sociais, principalmente no YouTube, canal do Eduardo Moreira, canal do ICL Notícias, canal do Leandro Demori e também para quem nos acompanha na TV aberta, TVT em São Paulo, na Grande São Paulo. TV Quirimurê, na Bahia, e também Rádio Brasil Atual. Muita gente acompanha este programa pelo radinho. Para quem está apenas vendo este programa também pelo vídeo, não estranhe o cenário de hoje, isso aqui é um estúdio. Eu estou, como quem nos acompanha há um tempo sabe, estou viajando nesse exato momento, estou em Oslo, na belíssima Oslo, na Noruega, tá um frio pra caraca aqui, e nós temos 2 problemas fundamentais. Um deles é que o cenário oficial do Desperta não está aqui, porque as minhas malas foram extraviadas na conexão, em Londres. Então, não sei onde foi parar o cenário do ICL. Por enquanto, a gente está tentando procurar, a companhia aérea está tentando resolver isso. Então, há o cenário do Desperta ICL em algum lugar, está voando por aí, em alguma parte do globo. E o outro problema é que eu estou sem roupa, né? Essa aqui é a minha única roupa. Possivelmente vou ter que sair comprar roupa hoje. Então, não estranhe, né? Espero que segunda-feira, até lá, as coisas já estejam resolvidas e aí o nosso cenário, o nosso maravilhoso cenário móvel esteja de volta para a gente poder fazer o programa com toda a sua boniteza, né? De todo modo, claro, este programa é o Desperta SL e a gente vai fazer ele da maneira como a gente sempre faz. O que fazemos aqui todos os dias, para quem não sabe, a gente lê notícias, né? Mas aqui eu não sou uma Alexa humana, né? Então a gente não vai só ler as notícias, a gente vai ajudar também a entender o contexto por trás delas. É basicamente para isso que serve este programa. Você acorda e já fica das 7 às 8 horas da manhã, horário de Brasília, já sai daqui muito mais bem informado e sai desperto, como se diz, né? Bom, como estamos em viagem, fica muito mais fácil para ver aqui os nossos comentários. Então vamos lá, pessoal que está nos acompanhando no Japão, na Polônia, e aí as cidades brasileiras aqui, Novo Hamburgo, Bombinha, Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que imagino que seja o bairro Santa Teresa, né? A Liliane Viana está falando, bom dia, CL Desperta, estamos em Salvador da Bahia, aceita um cafezinho, Demore? Claro, Liliane, está aqui o nosso cafezinho, vou até tomar um gole junto com você, vamos lá, todo mundo no 3, dando um gole de café ao mesmo tempo. Pra gente ficar mais desperto também, né? Aquele cafezinho sempre bom, né? Gustavo Menezes arrasou na entrevista com o Roger Waters, obrigado, Gustavo, fiz uma entrevista com o Roger Waters na segunda-feira, né? Foi incrível a entrevista, verdade. Eu gostei bastante também. Pessoal que está nos acompanhando também, Ubatuba, Charqueadas, Passo Fundo, São Paulo, Salvador da Bahia, Diadema, Caraguatatuba, bom dia de Portugal, aqui em Belmonte faz um friozinho também. Pessoal lá de Petrópolis, pessoal de onde mais? Onde mais? Floripa, Rio de Janeiro, Trancoso, Brasília. Vou pescando aqui, tá, gente? Feira de Santana, Maringá, Diadema, Massachusetts, nos Estados Unidos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Osasco, São Paulo, Goiânia. Muito bem, gente, que legal, né? Muita gente, vários lugares do mundo. A gente acaba pegando pessoas que moram fora do Brasil também por causa do horário, né? Muita gente nesse horário da manhã. No Brasil ainda não está desperta, mas em outros lugares do mundo já está acordada. Bom dia de Nantes, na França, São Bernardo do Campo, Ceabra, Bahia, Suzano, Paranaguá, São José dos Pinhais, Roraima, Boa Vista, Roraima, Petrópolis, Americana. Que legal, galera. Muito obrigado pela audiência de sempre.
A gente vai começar então nosso programa aqui, que a gente tem bastante coisa para falar hoje, tá bom? Vamos que vamos. Não esqueça, claro, você tá chegando agora, se você estiver em alguma dessas redes sociais aí, você deixa seu like, né? E se estiver no YouTube, pode também assinar o nosso programa, que é de grátis, né? Os nossos canais, tudo de grátis, né? De grátis é uma brincadeira, né? Claro. E também pode clicar no sininho. Bom dia de Liverpool. Gente, as pessoas moram em vários lugares legais, né? Não conheço Liverpool. Juazeiro, na Bahia, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, Trancoso, já falei. Já falei. Será que tem 2 pessoas de Trancoso aqui? É, deve ter, né? Então, pode, claro, clicar no sininho, né? As pessoas muitas vezes falam que o aplicativo do YouTube não entrega, né? Você entra lá e você fala: "Pô, perdi o programa de hoje porque o aplicativo não entregou, não sabia que estava no ar". Então vai lá, clica no sininho, meu filho, minha filha, né? Vai lá, faz isso, porque o sininho é alguma garantia um pouco maior em relação ao YouTube, pelo menos, de que vocês serão avisados e avisadas quando nós estivermos online. De todo modo, eu falo isso aqui todos os dias, vou falar de novo hoje, né? Gente, o ICL está ao vivo todos os dias da semana, das 7 da manhã até as 11h30 da manhã, tá bom? Então não esquece, acordou, já vai lá para o YouTube, já vai lá para sua rede favorita, ou vai lá para a TV aberta, para a TVT, para a TV Quirimurê, para a Rádio Brasil Atual, sintoniza o ICL às 7 horas da manhã, você só sai daqui da nossa companhia às 11h30. Tem muita coisa legal por aqui, vai sair meio-dia, vai sair pronto para almoçar com os colegas da firma e saber de todos os assuntos, né? E tá bem informado e bem informada, aliás, né? Porque não é informação do Zap, né? Isso aqui é informação com CPF, com, né, com fonte fidedigna, né? Muito bem, vamos lá então. Vamos lá para começar o nosso programa de hoje para o portal do ICL Notícias, iclnoticias.com.br, portal que foi que viu a luz, né? Começou aí essa semana, iclnoticias.com.br. Quem tem o hábito de ler notícias pela imprensa pode já colocar o nosso amado portal de notícias do ICL entre os seus favoritos. Vai acordar, vai lá, vai ver o UOL, vai ver o G1, vai ver a Folha, vai ver não sei o que, parará, parará, e vai ler também as notícias que estão no ICL Notícias, o portal mais novo da praça, vai crescer para caramba, é um portal que não tem anúncio, não tem publicidade, não tem nada disso. Você entra lá, só tem notícia, né? Ou seja, significa que carrega muito mais rápido no seu computador. Vocês não precisam usar também muita internet para carregar, não tem aquelas coisas chatas de vários portais, por exemplo, o G1, que é uma coisa que me irrita profundamente, o UOL também está fazendo isso agora. Você clica numa notícia na capa, você entra lá, começa a tocar um vídeo automaticamente. Poxa, eu não quero isso. Às vezes você está num lugar que não pode tocar áudio alto. Às vezes eu não quero gastar minha internet. Eu tô viajando agora no exterior, eu não quero gastar minha internet, né? Porque se eu gastar ela, eu vou ter que dar mais dinheiro para Vivo. E eu não quero dar mais dinheiro para Vivo, né? Então, no portal do CL não tem esse autoplay xarope, né? E também não tem aquele monte de anúncio que tem lugar que você entra, você não sabe nem onde é que tá a notícia. Não tem aquele lugar que você entra no celular que você não sabe se a notícia acabou, se é só aquilo ali mesmo. Você lê a manchete, vai para baixo, tem um bolo de anúncios desse tamanho, assim, você não sabe o que tá acontecendo, né? Eu várias vezes faço isso, daí eu volto, clico de novo, penso: "Ué, será que não tem notícia?". Ah, não, a notícia tá lá no meio, é uma maçaroca, você não entende nada. Não, aqui não. Aqui é essa lindeza, olha aqui, ó. TSE tem 2 votos para condenar Bolsonaro por uso eleitoral no 7 de setembro. Placar está em 2-1 pela condenação do ex-presidente por abuso de poder político e econômico nos eventos comemorativos do bicentenário da independência do Brasil. A votação será retomada no dia 31 de outubro, portanto, também conhecido como semana que vem. O Tribunal Superior Eleitoral contabilizou hoje placar de 2-1 pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico nos eventos comemorativos do bicentenário da independência, o famoso 7 de setembro do ano passado. A sessão, portanto, será retomada no dia 31. 4 ministros ainda irão votar. Na sessão de hoje, também conhecido como ontem, o relator Benedito Gonçalves votou, além da pena de inelegibilidade, pela aplicação de multa de R$ 425 mil a Bolsonaro. Dá mais ou menos umas 2 pedrinhas de diamante das joias lá, né?
Benedito Gonçalves também aplicou multa de 212 mil ao general Walter Braga Neto, que foi vice na chapa do ex-presidente. O magistrado, contudo, isentou Braga Neto da sanção de inelegibilidade, por entender que sua participação nos atos não teve uma gravidade que levasse a essa punição. O ministro Floriano de Azevedo Marques seguiu o voto do relator, mas foi além da condenação do ex-presidente. Ele defendeu que Braga Neto também seja considerado inelegível. O voto contrário foi do ministro Raul Araújo. Para ele, não houve abuso de poder político no 7 de setembro. O julgamento no TSE é motivado por 3 ações protocoladas pelo PDT e a senadora Soraya Tronic, que defenderam a inelegibilidade de Bolsonaro, além da aplicação de multa. Aliás, os advogados do PDT estão de parabéns, porque várias dessas causas que foram ganhas contra o Bolsonaro são dos advogados do PDT, uma coisa que a gente não fala muito aqui, porque isso fica meio colateral, né? Mas é importante registrar isso, tá? Gente, então é o seguinte, só para explicar, eu já expliquei nos outros programas, vou explicar de novo aqui para quem perdeu. O que acontece se o Bolsonaro perder mais essa ação? Ele então, hoje, Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Correto? Correto. Bolsonaro poderá participar das próximas eleições? Não. Bolsonaro poderá participar das outras eleições depois da próxima? Ou seja, teremos uma eleição para a presidência da República majoritárias daqui a 3 anos e teremos outra daqui a 7 anos. Bolsonaro pode participar das eleições daqui a 7 anos? Ainda não sabemos. Por quê? Porque está pendente de definição o início da data da inelegibilidade dele. Há uma discussão jurídica em relação a isso. Se a pessoa, quando é julgada e condenada, como Bolsonaro, e se torna inelegível, se a pena dela vale do momento da eleição até a próxima eleição, ou do momento da decisão judicial até a próxima eleição. Então, talvez o Bolsonaro possa concorrer na eleição, não na próxima, na outra, talvez não. O que acontece se ele for condenado agora aqui? A multa, a pena se soma, então, eventualmente, o Bolsonaro ficará inelegível por 16 anos? Não. O que acontece se ele ficar inelegível aqui agora, em relação ao tempo de ausência do Bolsonaro nas urnas, não se altera, tá bom? O que muda é a multa. Ele pode tomar uma multa nesse caso e aí vai ter que pagar. Mas o tempo não se altera. O que acontece? O Bolsonaro pode recorrer tanto do primeiro processo quanto desse. Então seria mais uma condenação para ele recorrer em outro processo. Essa seria a grande diferença. Vamos lá, ainda aqui dentro do iclnoticias.com.br, Luiz Fux suspende decisão que tirou do ar reportagem do Intercept Brasil. O ministro Luiz Fux, do STF, suspendeu na última quarta-feira a decisão do juiz baiano George Alves de Assis, que havia censurado reportagem do site da Intercept Brasil. A matéria abordava a luta dos líderes quilombolas Bernardete Pacífico e Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, ambos assassinados na Bahia. Foi um absurdo e uma violação flagrante dos nossos direitos constitucionais de informar, declarou o editor-chefe do site, o Flávio Costa. A decisão do juiz Jorge de Alves de Assis, do TJ da Bahia, determinou em setembro que o Intercept retirasse do ar a reportagem sobre mãe Bernadette e seu filho Binho. O magistrado acolheu a ação movida pelo empresário Vitor Loureiro Souto, filho do ex-governador baiano Paulo Souto, que acusava o site de sugerir que as mortes teriam relação com uma de suas empresas, a empresa Naturale. Na reportagem censurada, e agora descensurada, né, o Intercept imagino que já deve ter republicado a reportagem, o site trazia um contexto sobre a vida da líder quilombola e a luta da comunidade contra empresas que atuavam na região. Integrante da Coordenação Nacional de Articulação Quilombola, Bernadette Pacífico, de 72 anos, foi assassinada a tiros em agosto dentro da própria associação. Então, decisão importante aqui, né, do Supremo. Isso tem acontecido com alguma frequência, tá, gente? Juízes de primeira instância ou de tribunais superiores censuram matérias na imprensa brasileira, tem acontecido com muito mais frequência do que acontecia 5, 6, 7 anos atrás, mas quando chega no STF, o STF, via de regra, derruba essas decisões. Tem um prejuízo, claro, para a imprensa, abriu-se uma porta que não estava aberta uns anos atrás,
Mas o STF tem segurado a onda, né? Tem muita gente criticando o STF merece ser criticado, merece não só, precisa, né? A gente precisa, como sociedade, prestar atenção no que o STF faz. Mas, eu já falei várias vezes aqui, no balanço geral das coisas, o STF nos últimos anos tem sido muitas vezes a última fronteira democrática que a gente tem no país. Né? Então a gente tem que cuidar um pouco para não misturar as coisas, tá bom? Esse caso aqui é mais um de tantos exemplos. Né? E isso parte de vários ministros, não é só do Xandão ou do Gilmar Mendes, agora a gente está vendo o Fux fazer isso aqui, né? Fux, que é um cara muito controverso, inclusive, né? Tomando uma excelente decisão. Muito bem. Outra notícia lá do ICL Notícias, os donos da água, 50 empresas podem usar a mesma quantidade que a metade do Brasil. Levantamento inédito mostra que os grupos empresariais que têm direito de captar 5,2 trilhões de litros de água por ano. Matéria assinada pelo Rafael Oliveira na agência pública, publicada em parceria aqui com o ICL Notícias. Isso aqui é uma matéria, gente, de contexto, eu não vou ler ela aqui, mas é importante que você saiba, muitas vezes a gente debate, né, o que nós podemos fazer enquanto indivíduos em relação à emergência climática. Bom, essa aqui é mais uma reportagem da agência pública que mostra que, na verdade, o grande consumo de recursos naturais é feito não por indivíduos, né, por pessoinhas ali que, eu vou usar só uma toalhinha de papel em vez de duas e tal. Legal, parabéns, eu também faço isso, né? Claro que isso tem impacto, a gente tem que dar o exemplo também. Mas a coisa é muito mais complexa e mostra como, na verdade, essas corporações, também o agro, mas a indústria também, elas têm um dano, causam um dano muito maior e a gente tem que agir politicamente, né, para evitar esse tipo de coisa e não só na seara individual, né? Então, quem quiser ler a matéria está publicada lá no portal do ICL Notícias, matéria da agência pública. Vamos lá para a Folha de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal autoriza bancos a retomarem imóveis de devedores sem ação judicial. Acabamos de falar do Fux, uma decisão boa. Agora temos aqui uma outra decisão ruim do Fux, né? O STF validou nesta quinta-feira a possibilidade de bancos e outras instituições financeiras tomarem, sem decisão judicial, imóveis em processo de financiamento com acúmulo de dívidas. Foram 8 votos a favor do entendimento vencedor e apenas 2 contra. A maior parte dos ministros seguiu o voto do relator, Luiz Fux, que disse em sessão nesta quarta-feira que a execução extrajudicial não afasta o controle judicial, porque o devedor pode, caso verifique irregularidade, acionar a justiça e proteger os seus direitos. Na ação, o Supremo discutiu uma lei de 1997 que criou a alienação fiduciária de imóveis, que permite que o próprio imóvel que é comprado seja usado como garantia para o financiamento. Na alienação fiduciária, o imóvel fica no nome da instituição financeira até a quitação de dívidas. Vocês sabem disso, quem já financiou casa sabe, né? Você financiou uma casa lá no banco, até que você não termina de pagar, a casa não é sua, a casa é do banco, né? Você está pagando um aluguel para o banco, a diferença é que esse aluguel abate da sua dívida. O comprador, até o fim do financiamento, ganha o direito de uso. Após liquidar o débito, o mutuário precisa ir ao cartório para registrar o imóvel em seu nome. Ao longo do contrato, caso não haja o pagamento, segundo a norma, o banco pode retomar o processo de forma extrajudicial, ou seja, por meio de cartório e sem necessidade de interferência na justiça. Isso é uma mudança de entendimento importante, né? Até porque quando há a intermediação da justiça, muitas vezes a pessoa que não está pagando financiamento, ela pode tentar explicar por que não está pagando, né? E muitas vezes é o imóvel onde ela mora. Agora basta o banco ir lá no cartório e pum, vai poder tomar a casa das pessoas. Muito ruim a decisão, né? Infelizmente, o STF, em relação a esses temas, tem uma tendência absurda a defender quem tem grana. Isso é um fato. Já tem vários estudos que mostram, né, que ao longo dos anos o STF majoritariamente vota contra o trabalhador, contra o cidadão e a favor de grandes empresas, de bancos e de grandes conglomerados. Isso é um fato inegável do STF. Vamos lá para o UOL. Israel diz que matou 3 membros da inteligência do Hamas em ataque aéreo. Os 3 homens eram agentes sêniores de um batalhão do Hamas, segundo Israel. Eles foram identificados como Ibrahim Jadba, Rifa Abbas e Tarek Maruf,
Israel disse que eles foram mortos em um ataque aéreo. O comunicado israelense diz ainda que os 3 tiveram um papel significativo nos ataques de 7 de outubro. Esse foi o dia em que o Hamas fez sua primeira ofensiva na guerra, que já dura 20 dias, né? O Israel já tinha declarado, deixa eu ver se isso aqui tá nessa notícia aqui. Não. Israel tinha declarado alguns dias atrás que tinha assassinado também outros 7 líderes do Hamas, né? Então, esses 7 mais 3 aqui, 10 líderes do Hamas, mais ou menos, né? Nós temos aí mais de 5 mil mortos na faixa de Gaza, 10 líderes do Hamas. Vocês aí na casa de vocês façam as contas e cheguem às próprias conclusões. Eu já falei bastante sobre o que eu penso sobre o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Irã faz ameaça contra os Estados Unidos por apoio a Israel, que rejeita cessar fogo. O governo do Irã lançou o que está sendo interpretado no meio diplomático como uma ameaça mais direta contra os Estados Unidos. Num discurso nessa quinta-feira na Assembleia Geral da ONU, o chanceler iraniano Hossein Amir Abdullahian alertou que os americanos não deixarem de financiar, alertou que se os americanos não deixarem de financiar e armar o genocídio em Gaza, eles não serão poupados deste fogo. O alerta foi feito no momento em que Israel amplia a ofensiva em Gaza. Estamos dizendo aos Estados Unidos que, se a operação do genocídio continuar, não iremos apenas assistir, disse o chanceler iraniano nesta reunião da ONU. Se o genocídio em Gaza continuar, os Estados Unidos não serão poupados de fogo, alertou, indicando para riscos de que a guerra se espalhe para a região. O iraniano fez um apelo para que a Casa Branca pressione Israel a interromper os ataques e que pare de dar dinheiro e armas para o governo de Benjamin Netanyahu. Ele criticou o fato de que as mais de 7 mil mortes de palestinos estão ocorrendo sem que europeus e americanos tomem atitude. Na verdade, os europeus e americanos já tomaram atitude, né? Estão do lado de Israel, oficialmente. O Macron já falou sobre isso, o Biden já falou sobre isso, né? Os Estados Unidos mandaram a maior arma de guerra já produzida pela história da humanidade, o navio US Gerald Ford, que é um navio de guerra, ele tá parado ali na frente do Mar de Gaza. Então, assim, europeus e americanos já tomaram uma atitude. Segundo o chanceler iraniano, o Hamas não deve ser considerado como um grupo terrorista e aponta que o massacre contra israelenses em 7 de outubro foi a explosão de um vulcão, diante da preocupação das terras palestinas. Líderes de todo o mundo condenaram os atos terroristas do Hamas, inclusive o Brasil. Já o regime iraniano, acusado de violações e repressão, vem mantendo o apoio ao grupo. Uma reportagem publicada pela Rádio France Internacional, que vocês podem ler também no site UOL, Corrida aos Mercados e Memória de 2006. Libaneses se preparam para a guerra contra Israel. Desde o início da guerra entre Hamas e Israel, alertas de um conflito regional vem de todos os lados. No sul do Líbano, o Hezbollah e o exército israelense enfrentam-se todos os dias e o partido jihadista xiita já perdeu mais de 50 combatentes. Os confrontos acontecem em uma faixa de 5 quilômetros ao longo da fronteira. Nessa região, as escolas estão fechadas desde o 9 de outubro e cerca de 20 mil residentes fugiram de suas casas para se instalarem mais ao norte. Em algumas localidades, os preços dos aluguéis de apartamentos e pensões já aumentaram 25%. Muitos países pediram para que os seus cidadãos abandonem o Líbano, lembrando-lhes as instruções de segurança e as precauções em caso de escalada do conflito. Portanto, para quem não está localizando, a faixa de Gaza está num lado, o Líbano está lá em cima, né? Lá em cima, olhando o mapa do jeito convencional. Lá no norte, né? Então, há uma preocupação, obviamente, em relação a um conflito entre o Hezbollah e Israel também. Gente, umas imagens bem impactantes aqui que foram publicadas pela Folha de São Paulo, mostrando o antes e o depois da faixa de Gaza. Para quem estiver aí só nos ouvindo, quem quiser pode agora pegar e dar uma olhada rapidinho aqui no vídeo que eu vou mostrar. Ó, não é um vídeo exatamente, são fotos, tá? 3 fotos de satélite que foram publicadas. Isso aqui é um trecho, tá? São trechos da faixa de Gaza. Isso aqui é um pedacinho da faixa de Gaza.
uma foto de satélite. Isso aqui é antes dos bombardeamentos de Israel, e agora eu vou puxar aqui para o lado para vocês verem depois, olha só. Olha aqui, ó, olha a diferença. E aqui é depois, ó. Então dá para ver que uma imensa área foi devastada. Isso aqui é uma zona residencial, olha aqui de novo, ó, o antes e o depois, né. Vejam os prédios lá no topo da foto, ó, aquele conjunto habitacional ali, ó. Olha, tudo abaixo. Olha aí, ó. Tem uma outra imagem aqui embaixo também. Aqui é o antes, como era antes dos bombardeios, aqui é o depois. Olha aí, ó. Não sobrou nada, nada em pé. Olha isso. Só os prédios bem do canto, né, estão em pé. De novo, ó. Aqui o antes, aqui o depois. Olha que impressionante isso aqui. E agora para a última imagem, aqui mais próximo do mar. Isso aqui também, claro, uma zona residencial, aqui o antes e aqui o depois. Também boa parte dessa zona absolutamente devastada. Vejam só. De novo aqui o antes, olha. Isso aqui está no site da Folha de São Paulo, veja o antes e o depois da destruição da faixa de Gaza. Hamas diz que cerca de 50 reféns israelenses morreram em ataques de Israel. O número foi divulgado pelo Hamas em um comunicado publicado no Telegram. As brigadas Al-Qassam estimam que o número de reféns sionistas que morreram na faixa de Gaza como resultado dos bombardeios e dos massacres sionistas chegou a perto de 50, diz o texto. Isso aqui é texto do Hamas, tá, gente? Não sou eu que estou falando aqui com esse vocabulário todo, tá? Atenção aí, para não se confundir. No 20º dia de guerra entre Israel e Hamas, as forças armadas israelenses confirmaram que realizaram uma incursão terrestre na faixa de Gaza. Tel Aviv entrou no território para atacar instalações do grupo extremista. A ação é considerada relativamente grande, segundo a agência de notícia Reuters. Novos bombardeios de Israel atingiram 250 locais do Hamas, segundo Israel, né? Vamos lá então, vamos sair de internacional, vamos aqui para o Brasil. PF descobre na ABIN esquema de espionagem para invasão em massa de computadores. Atenção aqui. Isso aqui é um escândalo. Escândalo. No programa de quarta-feira eu já falei sobre isso. Esse assunto ele ficou um pouco escondido por conta do conflito na Palestina, né? Natural, óbvio, escalou demais as coisas lá, e isso toma o noticiário. Agora, isso aqui é um escândalo, é um dos principais escândalos do governo Bolsonaro, e olha que foram alguns, né. Contexto: na semana passada saíram algumas notícias mostrando que a ABIN estava usando de modo ilegal um software comprado de uma empresa israelense para monitorar pessoas. Como era feito esse monitoramento? Era um monitoramento de geolocalização, ou seja, você lá dentro da BIM, de modo ilegal, clandestino, criminoso, poderia pegar um número de um celular, de um desafeto político, foram mais de 30.000 usos desse software, mais de 1.000 pessoas monitoradas, entre elas jornalistas, advogados, ativistas, políticos, eventualmente ministros do Supremo Tribunal Federal. A lista ainda não foi divulgada, não sabemos quem foi monitorado ainda. E você conseguia saber onde a pessoa estava naquele determinado momento. Então, não era um monitoramento de conteúdo, tá? Era um monitoramento de localização. Então, eu sei que fulano está em tal lugar, eu sei que ciclano está em tal lugar. Qual o problema disso? Bom, evidentemente, primeiro, que é ilegal você fazer isso sem autorização judicial. Primeira coisa. Segundo, você eventualmente vai saber a rotina das pessoas. E se essa informação vazar, por exemplo, para alguém que deseja fazer o mal da pessoa, a pessoa vai saber onde esse cidadão está, né? Segundo, violação de intimidade.
Terceiro, você pode monitorar várias pessoas e saber se elas se encontraram, onde se encontraram. Então você vai começando a levantar dados para fazer eventualmente outras investigações. Agora tem um fato novo. Qual é o fato novo? A ABIN teria usado também um outro esquema de espionagem, esse sim para espionar computadores em massa. Então, para além de saber a localização de desafetos políticos, jornalistas, advogados, ativistas, ministros do Supremo, para além disso, essa outra notícia dá conta de que a ABIN pode ter, na verdade, uma investigação da PF, né? Fez isso, a PF já concluiu que isso aconteceu. A gente precisa saber os detalhes agora. Fez invasão em massa de computadores. E aí não é só localização. Aí é acesso ilegal, criminoso, clandestino a mensagens, e-mails, senhas, contas bancárias, navegação de internet e tudo que você possa ter no seu computador. Apreensões feitas na operação para apurar a conduta de servidores da ABIN em suposto rastreamento de celulares estão revelando um outro esquema clandestino de espionagem. Isso aqui foi trazido a público pelo César Tralli lá na Globo News, está publicado lá no site do G1. Os investigadores da PF encontraram no material recolhido e sob análise outros dispositivos invasivos que estavam sendo utilizados para invasão em massa de computadores. A ferramenta de invasão por meio de um malware acessa todo o conteúdo dos computadores segundo fontes. A intrusão clandestina pode ser via disparo de um e-mail, por exemplo, ou uma mensagem de texto ou WhatsApp. Então, o que acontece? Isso é um esquema antigo já, né? Você manda um link para alguém, um link ou um arquivo, de modo que aquilo pareça uma coisa legítima. Então, por exemplo, clona um celular de alguém, de um conhecido de um jornalista, por exemplo, né? E aí, esse jornalista recebe uma mensagem no Zap. A pessoa vai ver, é de um conhecido. Oi, fulano, oi, fulana. Pô, dá uma olhada nisso aqui. E aí, o dá uma olhada nisso aqui é um link ou um arquivo. Quando a pessoa clica, aparentemente não acontece nada. Mas, naquele exato momento, você aciona a infecção do seu dispositivo. E a partir daquele momento, o seu dispositivo está monitorado. Então é esse o esquema que está sendo descoberto agora dentro da BIM. Gente, nós estamos diante de um esquema de espionagem ilegal feita pelo Estado brasileiro. Isso aqui é muito grande, muito, muito, muito grande. Eu não sei se é porque as pessoas estão muito focadas em outras coisas que isso aqui não está tendo a repercussão que deveria ter. Isso aqui é um escândalo. É um escândalo absurdo. Os caras montaram um aparato clandestino de espionagem dentro do Estado brasileiro, com recursos do Estado, com servidores do Estado, para espionar desafetos políticos. Isso aqui é todo o esquema montado para o 8 de janeiro. A gente não pode desvincular uma coisa da outra. Quem acompanha o programa aqui sabe, né? O 8 de janeiro é como direi, a tentativa do capítulo final de uma longa história. Uma longa história que envolve uma série de outros capítulos, que passa por desacreditar a urna eletrônica, por fazer comício no 7 de setembro e chamar o Alexandre de Moraes de canalha, por tentativa de explodir caminhão em Brasília, por uma série de coisas. Uma série de coisas. Por liberar armas para a população. A gente não pode esquecer do contexto dessas coisas. Nós tivemos 4 anos de contexto muito, muito, muito importantes. Desde fevereiro de 2019, os primeiros decretos de armas do Bolsonaro, até o 8 de janeiro, tudo isso é o contexto do que nós vivemos. Se o Bolsonaro tivesse vencido a reeleição, as coisas piorariam muito. Como não venceu, a tentativa foi impedir que o vencedor, no caso o Lula, tomasse posse, porque as coisas estavam sendo montadas.
Esse esquema de espionagem é parte desse sistema todo. Isso aqui foi uma coisa que foi montada com o uso de softwares de modo ilegal, clandestino. Agora estamos vendo, há agentes da ABIN que estão presos pela PF agora, e isso aqui era parte da montagem de uma polícia política. Isso aqui era parte de investigação clandestina da polícia política. Como nós vemos em filmes mais antigos, né, que os caras iam lá, alugava apartamento do lado de dissidente político, ficava escutando pela parede, né, é a mesma coisa. Claro que aqui a gente já está tecnologicamente muito mais evoluído, não precisa mais fazer isso. Agora, se nós tivéssemos 40 anos atrás lendo essa notícia aqui, a gente estaria lendo a notícia de que a ABIN alugou apartamentos ao lado da casa de jornalistas, advogados, e ficava lá fazendo buraco na parede, botando escuta. A ABIN invadiu o apartamento, invadiu casa e instalou câmeras secretas na casa de jornalistas. Se essa notícia fosse lida 40 anos atrás, a gente já está lendo essa notícia desse mesmo jeito. Vocês entendem a complexidade disso aqui? E a importância desse assunto? Isso aqui é um escândalo criminoso, absurdo, no seio do governo Bolsonaro. Agentes públicos, dinheiro público, uma agência pública de espionagem sendo usada de modo ilegal para fins próprios, para fins particulares. Há uma série de dúvidas em relação a isso aqui, né? Em relação a tudo que está acontecendo. Em relação à geolocalização, as pessoas que foram monitoradas, as suas movimentações foram monitoradas. Já sabemos que, por exemplo, o Glenn Greenwald e o David Miranda foram monitorados. E aí as dúvidas. Quem fez o monitoramento? Por quanto tempo? O que fizeram com essas informações? Quem recebeu essas informações? Quem teve acesso a essas informações? Porque eu não posso imaginar que isso ficou restrito a meia dúzia de pessoas dentro da BIM. A BIM estava operando esse esquema. Mas quem estava sendo alimentado com as informações desse esquema? Essa é a grande dúvida. A gente não fala muito sobre os mandantes do 8 de janeiro, que é importante chegar nos mandantes, nas pessoas de cima, as pessoas que financiaram. Esse caso aqui, ele está recém no começo. A Polícia Federal agora está descobrindo os agentes que operacionalizaram essa coisa toda. O cara que estava lá na ponta, né? O agente que estava lá fazendo buraquinho na parede e tentando escutar do outro lado, fazendo referência à maneira como a gente leria essa matéria 40 anos atrás. Agora, depois que essas informações todas foram juntadas, para quem elas foram mandadas? Quem recebeu essas informações? Quem sabia exatamente a localização de jornalistas e advogados e ativistas políticos? O que fez com essas informações? Mandou pessoas para lá? Para quê? Com que intuito? Isso é o grande mistério. E agora, em relação a esse novo escândalo, que é o mesmo, mas essa nova etapa do escândalo, de quais foram as pessoas que tiveram seus computadores invadidos pela BIM? Quantas pessoas foram? Que tipo de informações foram coletadas? Onde foram armazenadas? E, principalmente, com quem foram compartilhadas e que uso se fez delas? Porque vocês podem imaginar que há vários usos para isso. Vários. Você pode pegar a comunicação das pessoas de modo geral. Você pode usar para chantagem. Será que pessoas foram chantageadas com essas informações? Eventualmente uma pessoa teve o computador invadido com coisas simples do dia a dia, né, gente, que não são criminosas. Por exemplo, a pessoa tem um hábito ABC, pode ser qualquer hábito. E aí você descobre essa informação e depois chantageia a pessoa. Olha, nós sabemos que você tem esse hábito aqui. Você faz tal coisa, né? Não é legal, mas é feio, hein? As pessoas não vão gostar desse negócio aqui. Não pega bem, né? Não pega bem você frequentar esses lugares aqui. Foro íntimo da pessoa, ninguém tem nada a ver com isso. A pessoa frequenta algum lugar, né? Não vou dar exemplos, mas vocês entenderam onde eu tô chegando, né? Então as pessoas têm os seus hábitos íntimos, que ninguém tem nada a ver com isso, que não são ilegais, mas que a pessoa eventualmente não quer expor. E aí esse esquema de espionagem
vai levantar essas informações. É óbvio, se você tem acesso ao computador de uma pessoa, hoje em dia todos nós temos tudo no computador. Pouquíssima gente se cuida de fato, em relação ao que pesquisa, histórico de pesquisa na internet, mensagens que envia, compras que faz. De novo, primeiro, quem ordenou que esse esquema fosse montado? É uma dúvida. Segundo, quem recebeu essa massa de informações? Terceiro, o que foi feito com essas informações? E contra quem? Isso nós ainda não sabemos. Investigadores se aprofundaram na descoberta de agora para decifrar melhor quantos computadores foram infectados e espionados. E também quem foram os alvos, diz aqui a notícia do César Tralli. As informações em relação a isso seguem, claro, sob sigilo. Na semana passada, a APF trouxe à tona um suposto esquema criminoso de rastreamento de celulares conduzido pela BIM. Mais de 33 mil acessos foram feitos sobre a localização de aparelhos de ministros do STF, auxiliares, funcionários da corte, servidores públicos, jornalistas, políticos e policiais, dentre outros. A PF cumpriu ao todo 25 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Goiás e também no Distrito Federal. A agência disse que colaborou com a Polícia Federal e que a operação é retaliação. Vamos lá para o jornal O Globo. Caso ABIN, PF investiga monitoramento de chefe de fiscalização do IBAMA em programa espião. A Polícia Federal investiga se a Agência Brasileira de Inteligência monitorou de forma ilegal um servidor do IBAMA, que encabeçou as operações contra garimpeiros e madeireiros ilegais na Amazônia durante o governo de Jair Bolsonaro. Ferreira Neto Loss, então coordenador de fiscalização do órgão, foi exonerado em abril de 2020. Servidor de carreira do IBAMA, Loss coordenou uma ação contra garimpos em terras indígenas do sul do Pará. Durante as operações, fiscais do órgão ambiental destruíram maquinário utilizado pelos criminosos. Em nota, claro, o IBAMA classificou como muito grave a informação de que um dos seus servidores pela atividade típica do estado possa ter sido monitorado ilegalmente. Vocês imaginem, né? Esse servidor tendo a sua localização rastreada pela BIM. E compartilhada sabe-se lá por quem. Primeiro, que poderia ser compartilhada com garimpeiros, para que eles pudessem fugir das áreas antes das operações do IBAMA, vejam só, que, né, que uma boa ideia, não é? Eu sou uma pessoa bastante criativa em relação a isso. Então, assim, olha que boa ideia, né? A gente sabe que o agente do IBAMA se deslocou de Brasília para Novo Progresso. Então, atenção aí, garimpeiros de Novo Progresso. O cara tá aí. E no limite, poderia ser usado para mandar para gente com intuito criminoso, de, por exemplo, cometer um atentado contra o servidor do IBAMA. É muito, muito, muito grave o que está acontecendo em relação à BIM, gente. Muito grave. Eu vou continuar acompanhando esse caso, claro, e espero que a gente chegue no andar de cima também, né? Bom, desdobramento disso, Polícia Federal investiga se Exército também usou software espião. A Polícia Federal vai investigar o Exército pelo uso da compra de software de inteligência custeado com dinheiro do Gabinete da Intervenção Federal do Rio de Janeiro, que à época era chefiado pelo Braga Neto. Uma das ferramentas adquiridas pelo Exército é justamente a First Mile, a mesma que consegue monitorar a localização de pessoas. Durante as buscas e apreensões da operação da PF, a PF também apreendeu uma base de dados do software que comercializa, da empresa que comercializa esse software no Brasil, a Cognite, de Santa Catarina. Além das informações sobre o uso do programa por parte da BIM, a polícia também arrecadou informações sobre a utilização desse mesmo software pelo Exército. Lembrando, qual a justificativa que o Exército
teria para usar um software de espionagem. Vocês sabem qual é a justificativa? Ela não existe. E por que que eu posso falar isso? Porque olha aqui, ó. 31 de agosto de 2021. Notícia publicada na minha newsletter, A Grande Guerra, agrandeguerra.com.br. Exército mentiu sobre equipamento espião. Olhem só isso aqui. O Comando de Defesa Cibernética do Exército comprou em agosto do ano passado uma ferramenta que arranca informações de telefones celulares. Um computador para quebrar o sigilo telefônico e telemático de pessoas, o que requer autorização judicial. Isso aqui é um outro equipamento, é uma espécie de tablet que você pluga num celular e esse tablet consegue extrair as informações do celular. Qual é a grande questão? A questão é, por que o Exército comprou essa ferramenta? O Exército não é polícia judiciária, não é uma polícia investigativa, não faz investigações. Para que o Exército precisa disso? O que o Exército falou na época, né? Que a compra se deu porque tinha uma alta demanda no Exército para esse tipo de equipamento. Tá aqui o equipamento, ó, o Cellebrite. Tá aqui ele, ó. Só que, no ano passado, eu descobri um documento que foi enviado a mim por uma fonte, né? Um documento do próprio Exército, mostrando que o Exército não tinha nenhum histórico de demanda para comprar o tal do equipamento. Tá aqui o documento, ó, uma circular interna do Exército datada de 24 de agosto de 2022. Tá aqui ele, ó, mostrando que, na verdade, os próprios militares, depois da compra, estavam tentando coletar informações dentro do Exército para saber se tinha demanda para aquela compra. Então a compra foi feita sem que se soubesse se havia demanda. E de novo, qual é a demanda que o Exército tem para sugar informação de telefones celulares de terceiros? E agora o Exército está sendo também investigado pela compra e uso dessa ferramenta de monitoramento de localização de pessoas. Bom, vamos lá rapidinho. O Intercept fez uma matéria também bastante importante, mostrando que uma das pessoas envolvidas nesse caso se chama Bruno Albuquerque, tá? Esse cara seria um agente da ABIN, esse Bruno Albuquerque, e ele seria um dos caras que estariam operando esse esquema dentro da ABIN. Aí, o repórter do Intercept, o Paulo Motorim, de posse dessa informação, né, ele fala que o Bruno é apontado por diversas fontes como um homem de confiança da cúpula da BIM e um dos operadores desses softwares espiões, né? Esse Auguri e o First Mile, os dois, né? E aí, segundo o Paulo Motorim, repórter do site, mais de uma fonte disseram para ele que o Bruno era sócio de uma empresa de inteligência anos atrás, depois se desligou dessa empresa e manteve a empresa no nome do pai. E aí o Paulo Motorim, repórter, foi ligar para o Bruno, para esse cara, para saber exatamente se ele era sócio da empresa ainda, se não era mais, como a empresa funcionava, para que ela funcionava, para quem ela trabalha, que tipo de operação ela faz, foi buscar informações. E ligou para esse Bruno, que é apontado por várias fontes, segundo o Intercept, como esse homem que seria um dos operadores desse esquema de espionagem que a gente está falando aqui. Aí, o Bruno gravou a ligação, que é o que faz jornalista em geral, né? Até para você ter provas de que a ligação aconteceu, depois você reouvir a ligação para ter certeza de que você entendeu bem o que a pessoa falou, né? Então, natural que seja gravado. Natural e legal. Não há nada de ilegal em você gravar uma conversa telefônica no Brasil, tá bom? Vamos lá tocar um trecho, a gente não vai tocar tudo porque é um vídeo de 8 minutos, vamos tocar um trecho da conversa entre o repórter do Intercept e esse cidadão Bruno, apontado como sendo um dos operadores, um dos caras que faziam essa engrenagem de espionagem clandestina rodar dentro da BIM, para vocês verem o nível, né,
de conversa que muitas vezes a gente tem que ter quando está investigando uma matéria jornalística. Vamos lá, então. Alô? Alô, quem fala? É o Bruno? Oi. Bruno, aqui que eu sou repórter, sou jornalista, e eu peguei seu número aqui no site da empresa eCiber. Aí eu queria ouvir de você, né? Eu sei que você trabalha na BIM e vi aqui que... Peraí. Onde você viu que eu trabalho na BIM? Olha, eu sou jornalista, trabalho há muito tempo com esse tema da inteligência e, e eu tenho essa informação aí. Então, essa informação que você tem é quase 100% de certeza que é ilegal. Como assim? Porque não existe nenhum vínculo em fonte aberta que me liga a BIM. Pois é, mas aí que entra o trabalho do jornalista investigativo. Então, aí é o seguinte, ô Paulo. Ou você revela sua fonte, ou você sofre as consequências da ilegalidade. Que isso, amigo? Não sei se você sabe, mas é o direito constitucional do sigilo da fonte, né? Não, eu sei, eu entendo a lei muito bem. O sigilo da fonte não cobre ilegalidade. Quando existe ilegalidade na fonte, ou você revela a fonte, ou você sofre a penalidade. Um dos dois. Certo. Legal. Então depois ou a você gente vai me pode revelar tratar. a fonte, Uhum. Paulo, ó, presta bem atenção. Uhum. Eu entendo de lei mais do que você. Ou você vai me Olha, revelar a fonte, Bruno, acho que é melhor a gente fazer a fonte. Peraí. Ou você me revela a fonte, ou você sofre a penalidade. É um dos dois. Legal, Bruno. Então, deixa eu só te fazer o questionamento aí da pauta que eu tô tocando. É informação pessoal, é sensível. Se você pensar em emitir, eu estou com o teu telefone aqui, se você pensar em publicar qualquer coisa relacionada ao meu nome, sem indício, você está bem ferrado, cara. Ou você vai revelar a sua fonte, ou você vai sofrer a penalidade. Bruno, acho que não tá muito bacana aqui o andar do papo, porque tô sentindo um tom de ameaça que não condiz certamente com... Não é ameaça não, rapaz. Não é ameaça, eu não preciso te ameaçar. O que está previsto na lei é o que vai acontecer. Eu não preciso te ameaçar de nada. Se eu quisesse te ameaçar, eu ia falar, eu vou atrás de você, eu vou descobrir quem você é. Eu não tô te ameaçando. Não, mas... Eu não tô te ameaçando. Eu tô te falando o que a lei fala. E a muito lei fala obrigado, aí, muito obrigado. Ou você vai revelar sua fonte para mim agora, ou você vai revelar sua fonte para mim agora, ou você sofre a penalidade no lugar da sua fonte. Se você publicar qualquer coisa relacionada ao meu nome, tem indício contra a lei, contra a LGPD, você está bem encrencado, isso aí eu te garanto. Tá legal, muito obrigado pelo alerta, Bruno. Em relação a essa empresa, você abriu em sociedade com o seu pai? Qual foi o objetivo? Né? Foi feito em 2012. Você chegou a atuar nela ou nunca? Você tem como se posicionar pra gente? Não, e esse papo, a sua entrevista acaba aqui. Se você levar adiante, você vai sofrer a consequência da lei. Claro, tô sujeito a tudo, né? Todos nós estamos, então... Isso, né? Só que, assim, você foi avisado e você está consciente disso. Deixa eu tirar... Pode me colocar na tela só eu, Pedro Falcão. Muito obrigado. Absolutamente nada nessa conversa faz sentido, né? As pessoas estão rindo no chat aqui. Ai, cara, ó. Bom, primeiro, parabéns pro Paulo Motorim. Eu vou pegar o contato do centro budista, onde o Paulo faz a sua prática diária, né?
muita calma, muita tranquilidade, né? Craque da rodada. E, gente do céu, assim, primeiro, vamos lá, tem que explicar, né? Tem que explicar. Primeiro, esse cara é um cara que trabalha para a BIM. Assim, ó, vocês imaginam, né? Eu não é todo mundo, né? Claro, não é todo mundo. Mas assim, é um quadro da BIM já, né? É um quadro, né? A pessoa que trabalha para a BIM é esse aí. Primeiro, não tem lei nenhuma no Brasil que obriga a pessoa a mostrar fonte jornalística. Nenhuma. Zero. Zero. Tá bom? Eu quero imaginar que ele seja só ignorante, para não ter que imaginar outras coisas, tá? Então, o senhor Bruno, o senhor é um ignorante. O senhor é um ignorante em relação à lei, tá? E vamos ficar por aqui. Porque caso o senhor não seja ignorante e conheça de fato a lei, né? Que aliás é constitucional. Então é a coisa pior. Então a sua melhor, o melhor cenário em relação a Bruno Albuquerque, nesse caso, é ser um ignorante. Não há ou você me fala a sua fonte ou vai sofrer penalidade. Isso não existe. Não existe. Jamais. Segunda coisa, ele se entrega no começo, né, da conversa, porque ele fala: essa sua informação de que eu sou agente da ABIN, ela é quase que 100% ilegal. Quase. Quase. Eu tenho quase certeza que eu não sou agente da ABIN. Foi que, né? Vamos traduzir aqui. Oi, senhor jornalista do Intercept. Tudo bem? Tudo. Então, olha, essa sua informação aí, eu tenho quase certeza que eu não sou agente da BIM, tá? E aí dá 2 piscadinhas assim. É inacreditável, né? Bom, obviamente, esse papo não faz nenhum sentido, não há nenhuma ilegalidade no que o repórter está fazendo, né? Ele soube com fontes que o cara é uma das pessoas que eventualmente está tocando esse esquema dentro da BIM, né? E se não for, vai provar que não é, e aí, claro, se não for, se o site não tiver bem calcado em informações sólidas, o cara vai poder provar que não, aí é outra coisa. Agora, ou você me revela a sua fonte, ou você vai sofrer as penalidades. Boa sorte, Bruno. De mãos dadas com a ignorância, né? Passar bem. Vá passear com a sua ignorância. Essa sua fala não faz nenhum sentido. Nenhum. Zero. Olha, se o nível dos agentes da BIM que fizeram vamos para a parte cômica, né? Se o nível dos agentes da BIM que fizeram esse esquema de espionagem é o nível do Bruno Albuquerque, eu acho que a coisa pode não ter sido tão perigosa, né? Porque tem um risco muito grande dos caras terem comido o pendrive no fim da espionagem, né? Sem querer. Achando que era uma barra de chocolate, foi lá e comeu o pendrive. Porque se o nível é esse, eu posso imaginar que alguém em algum momento engoliu um pendrive achando que era um choquito, né? Ai, ai, ai. Muito bem, gente, ó, 7h57, vou me despedir aqui do pessoal da TVT, TV Quirimurê e Rádio Brasil Atual, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Sexta-feira, hoje é sexta-feira, graças a Deus, como diz Chico Pinheiro, né? Este programa voltará na segunda-feira, às 7h, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais. Ai, ai, o Sandro Ferreira fala que o cara confundiu um pendrive com um bis, né? Nossa, um bis! PUC! Bruno Albuquerque come bis, come pendrive com todos os segredos clandestinos da República, achando que era chocolate bis. Manchete, né? Agente da ABIN se engasga com pendrive. Assim, é uma coisa inacreditável, né? Só rindo, né? Já é sexta-feira, né, pessoal? Estamos perdoados, né? O caso é grave, tá? O caso é gravíssimo, tirando a piada aqui. Expliquei bastante, acho que ficou bem claro, né? É um caso muito grave. É um caso de uma formação de uma polícia, de um esquema de investigação clandestino, ilegal, criminoso, né? Agora a parte cômica, né, é que temos Bruno Albuquerque. Bruno Albuquerque, um abraço para você. Muito obrigado por essa conversa telefônica. A conversa telefônica melhorou o nosso dia, né? Porque por um lado a gente pode rir da sua ignorância e por outro a gente pode imaginar que se os seus colegas têm o seu nível de argumentação e de raciocínio, a gente tá menos pior do que eu achei que tava, né? Ou não também. Não saberemos. Ou talvez saberemos.
Ai, ai. Tá bom, pessoal? Ó, acabou o programa de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. O ICL segue nesse mesmo link, então se você está nos acompanhando pelo YouTube, não precisa fazer nada, tá bom? Não precisa sair daqui, fica por aí. O ICL Notícias, primeira edição, já vai começar. Lembrando que a gente fica ao vivo até às 11h30 da manhã. Eu volto no Desperta ICL na segunda-feira, mas amanhã fiquem ligadas e fiquem ligados que vai ter um programa especial onde eu vou conversar com a Heloísa Vilela, que está na Cisjordânia, está na Palestina. Então a gente vai fazer um programa ao vivo para conversar com a Elo, para saber como estão as coisas lá. A Elo, a nossa enviada especial para a cobertura do conflito. Vai ser amanhã, no sábado, então fiquem de olho que a gente vai estar online amanhã também, tá bom? Um beijo para todo mundo, muito obrigado e tchau. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento? Atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.